Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida nessa noite, que o Senhor possa transmitir a Tua palavra, Pai querido, revelar-se a este povo que aqui está, Senhor. Teu pequeno rebanho, Pai. Espírito Santo, se revela a nós, fala, ministra o nosso coração conforme a Tua vontade. Usa-me como instrumento, meu Pai, nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ministra o Espírito de cada pessoa que aqui está, Senhor. Na vida daqueles que estão nos ouvindo por intermédio da live, aquele que vai nos escutar, meu Deus, amanhã ou depois, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus é a minha petição, peço que o Senhor possa me usar com a sabedoria do alto, meu Pai, não com sabedoria humana. Assim eu louvo a Ti, glorifico e agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Salmo 34, igreja, vai dizer assim: bendito o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Aleluia. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Amém, igreja? Esse aqui é um salmo de Davi, que ele fala quando ele está fugindo, se fingindo de louco diante de Abimeleque, que expulsou ele da sua presença. Esse aqui é um salmo escrito em um momento de grande aflição, quando ele foi livrado pela mão do próprio Deus. Esse versículo, igreja, esse salmo aqui, ele nos ensina muitas coisas. E eu quero pontuar cada versículo de uma forma bem objetiva, porque nós temos um tema dentro dessa mensagem. Hoje é um culto de instrução bíblica, e nós estamos aqui para aprender de Deus, sobre Deus, e experimentar o poder do Senhor nas nossas vidas. Porque bom é aprender sobre Deus, bom é estudar sobre Deus, bom é conhecer o Senhor mediante a sua palavra. Mas melhor ainda é experimentar o poder dele sobre as nossas vidas. Ver a ação dele no nosso dia a dia, no cotidiano, isso ainda é mais extraordinário, igreja. E esse salmo aqui, ele vai pontuar muitas lições para nós nessa noite. O tema de hoje é o Deus da provisão. Quando o Renan ele começou a falar aqui, obviamente que ele não entrou dentro, mas ele disse que Deus ali proveu o cordeiro. Essa mensagem, igreja, de provisão, Deus está queimando no meu coração tem mais de uma semana. Hoje eu busquei o Senhor, eu disse: Deus, que mensagem o Senhor quer que eu pregue? Eu falei, eu vou pregar essa daqui, mas aquela palavra provisão, 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 queimava no meu coração. Eu falei: Deus, então o Senhor quer falar conosco em provisão. Você recebe essa palavra, igreja? Então, quando o Renan já começou a dizer aqui provisão, Deus está dizendo que Ele é provedor e que Ele vai entrar com provisão na minha e na sua vida. Nós não entendemos por que às vezes o Espírito do Senhor ele quer tratar com a igreja em um determinado assunto. Eu não conheço a tua história, você não conhece a minha, mas o Deus que nós servimos sabe da minha e da tua necessidade. Ele é Deus que conhece as nossas orações e Ele é aquele que se inclina para ouvir o que está necessitando o nosso coração. Pegando aqui um gancho na reflexão e já adiantando o final, Deus, Ele proveu algo que eu e você mais necessitava, de um Salvador.
Ele providenciou um Salvador, porque eu posso estar passando por provações, por dificuldades, e isso a gente consegue se ajeitar no meio da jornada, no meio do caminho, mas tem algo na minha e na tua vida, algo na vida de vocês que está nos escutando aí do outro lado, que ninguém pode resolver, o problema chamado pecado. Somente Deus pode resolver essa situação mediante seu Filho Jesus Cristo, e Ele providenciou, antes da fundação do mundo, um cordeiro para morrer por todo aquele que nele crê, para que tenha vida e vida em abundância, para que tenha sua vida mudada, restaurada e salva diante do Senhor. Então Deus, Ele proveu o cordeiro para que eu e você pudesse hoje estar aqui adorando o nome dEle, pelo sacrifício de alguém, pela morte de alguém. Eu e você hoje senta nessa cadeira, está aqui nessa casa para adorar, cultuar e saber que Ele continua sendo o mesmo Deus, provedor nas nossas vidas. E eu creio, igreja, que o Senhor, Ele vai trabalhar grandemente nesse lugar. Eu creio que Deus vai trabalhar e já está trabalhando na minha e na tua vida. E esse salmo, aqui no verso de número 1, o Davi, ele nos ensina a louvar a Deus, independente da circunstância. Louvar a Deus não depende da circunstância, mas da fé. Não importa a minha e a situação que a gente possa estar passando, a adversidade, eu preciso continuar adorando, louvando ao Senhor, com bênção, sem bênção, na saúde, na escassez, na alegria e na tristeza. Em qualquer situação eu preciso continuar louvando e adorando o nome do Senhor. E Davi, ele nos ensina algo grandioso. O segundo versículo, ele vai mostrar que a verdadeira alegria, igreja, não está nas conquistas pessoais, mas no Deus que abençoa, mas no Deus que nos dá, mas o Deus que coloca essa alegria em nós, por tudo aquilo que Ele nos ajuda a conquistar. Então Davi, ele nos ensina que a alegria não está nas coisas que conquistamos, mas em Deus que nós servimos. O versículo de número 3, ele vai nos ensinar que o louvor fortalece. Quando ele é compartilhado, ele gera fé na comunidade. Compartilhar a fé, compartilhar o louvor, compartilhar as bênçãos do Senhor, isso gera fé no meio da comunidade, porque a gente ainda consegue ver o agir do Senhor no meio do seu povo, e através disso é uma forma de nós louvarmos ao Senhor. No verso de número 4, Deus responde quando é buscado com sinceridade e livra dos medos. Davi, ele vai nos ensinar que quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele vem com livramento dos medos internos, daquilo que carregamos, que somente Ele conhece. Deus, Ele vem para nos livrar de todo medo, conforme Davi, ele diz aqui no verso de número 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Qual que é o teu medo? Qual que é a tua situação? Do que você teme? Saiba que Deus é poderoso para te livrar dos seus temores. Deus, Ele enxerga coisas, áreas da nossa vida que o homem não vê. Deus, Ele olha para dentro de mim e de você, vê o que de fato você teme. E quando você se prostra com sinceridade diante dEle, Deus, Ele é poderoso para nos responder e nos livrar de tudo aquilo que nos atemoriza, igreja. O versículo de número 5, ele nos ensina que quem confia em Deus não vive envergonhado e nem confuso. Graças a Deus por isso. Obrigada, meu irmão. Quem confia em Deus não vive envergonhado e não vive confuso, porque o Senhor é aquele que nos traz clareza mediante aquilo que muitas das vezes estamos colocando diante dele. No versículo de número 6, ele nos ensina que Deus ouve o clamor do aflito. Não ignora a dor do homem. Tem muitas pessoas que pensam assim, Deus não está me vendo, Deus não está ligando para a minha dor, Deus não liga para o meu sofrimento. E dentro desse salmo, onde Davi está louvando a Deus, ele mostra que Deus se importa com a minha dor, se importa com a tua dor. O teu irmão pode ser que não se importe com o que você está passando. As pessoas do teu lado pode ser que não se importe com a dor que você carrega. Mas Deus se importa a nível de te curar, a nível de te ouvir, a nível de te responder.
Então a minha e a sua dor pode ser nada para o outro, pode ser nada para aquele que está ali, às vezes você compartilhando, mas Deus está vendo. Davi pôde experimentar a provisão de Deus, Davi pôde experimentar a ação dele na vida dele. Conforme ele se deleitava, buscava, clamava, orava o Senhor, ele via Deus agindo ao seu favor. E Deus, ele mudou a igreja? Não, Deus continua sendo o mesmo, de ontem e de hoje será para toda a eternidade. O que muda, pastor, o que muda é o meu e o teu comportamento mediante a Deus. O que muda é a minha e a tua fé em relação a Deus. Ele continua operando. Se você está com dificuldade, com dor, com sofrimento, e se você se chegar diante do Pai, você pode louvar a Deus mediante as palavras que Davi está dizendo. Louvem a Deus, porque Ele é bom o tempo todo. Glórias a Ti, Jesus. Deus, igreja, Ele aqui nos ensina que Deus protege os que temem. E há cuidado espiritual constante. No versículo de número 7 diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Sentinela é aquela pessoa que fica ali, guardando, vendo a situação. Então Deus está dizendo assim: eu tenho proteção diária para você, proteção aonde você estiver. Você pode não estar percebendo nada, mas eu de forma espiritual estou intercedendo, cuidando e te protegendo espiritualmente. Os nossos olhos não enxergam, mas há batalhas, igreja, espiritualmente acontecendo nesse exato momento, para nos afastar de Deus, para nos deixar tristes, para nos deixar deprimidos, mas o Senhor é aquele que é o que protege aquele que teme a Ele. No verso de número 8, Davi nos ensina: Deus não é apenas para ser conhecido, mas experimentado. Essa palavra aqui muito me chama a atenção. Quando ele diz isso, dentro disso a gente consegue entender que Deus não é apenas para ser conhecido. Ele diz: provem e veja como o Senhor é bom. É maravilhoso estudar teologia. É muito bom estudar a Bíblia, porque a gente obtém conhecimento da história, para quem foi, para quem deixou de ser, mas experimentar e ver na minha vida, na sua vida, a ação de Deus, não tem coisa melhor, igreja. Não tem coisa melhor do que provar e ver a bondade de Deus sendo manifesta nas nossas vidas. Então aqui nós entendemos, Davi nos ensina que não é apenas para a gente conhecer a Deus, mas experimentar a ação do Senhor em nossas vidas. O verso de número 9, ele nos ensina que quem vive em reverência a Deus tem o que realmente precisa. Quando nós tememos ao Senhor e vivemos em reverência ao Senhor, nós temos o que nós precisamos. É o versículo de número 9 que nos ensina isso. Ele diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Tem muitas pessoas, como foi dito aqui antes, né? A gente conhece alguns movimentos que parece que para a gente ter as coisas é preciso eu ser alguém milionário, com a conta abarrotada, com uma mansão e um carro do ano. É muito bom ter, igreja. Eu recebo em nome de Jesus, porque riquezas e honras estão na mão do Pai, Ele dá o que Ele quer. Se Ele dá para mim, eu compartilho. Se Ele der para vocês, vocês compartilham em nome de Jesus, porque Ele dá riquezas e honras a quem Ele quer. Então não tem falta. E aqui no verso de número 10, para a gente poder entrar aqui nesse tema e avançar um pouco, porque hoje é um pouco de instrução bíblica, acredito que eu não vou conseguir, como diz o pastor César, né? Não consigo entregar tudo, mas a gente deixa um pouquinho para depois. O verso de número 10 diz assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada... Qual é o segredo aqui, igreja? Quando eu olho para esse versículo, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. O segredo está em buscar aquele que tem tudo.
Se eu busco aquele que tem tudo, como eu vou ter falta de alguma coisa, meu irmão? Se eu estou buscando o Deus que tem tudo, pode fazer tudo pelas nossas vidas, como eu vou ter falta de alguma coisa? Eu posso passar por privações, por provações, por aflições, mas eu tenho porque Ele provê. Hoje não tem, mas amanhã Ele entra com a provisão, então Ele vai sustentar, suprir a minha e a tua necessidade. Por quê, pastora? Porque estamos buscando um Deus verdadeiro, que pode todas as coisas. E quem busca o Senhor de nada tem falta. Ele é Deus que supre, igreja, não só na área material, mas na área espiritual, na área emocional. Ele supre em todas as áreas das nossas vidas. Quando Ele vê que o povo dele tem necessidade e passamos a buscá-lo, Ele responde. Pastora, como que você pode dizer isso? A gente vai avançar um pouco mais, viajar um pouco mais nas Escrituras e entender que Deus que agiu há 2000 anos atrás é o mesmo Deus que continua agindo na minha e na sua vida. Quando eu estava estudando essa palavra aqui, eu pude enxergar, irmão Robson, a ação do Senhor nessa igreja, nesse ministério. Por causa de toda essa transição, de toda essa situação, Deus é o Deus que cuida da sua obra. Ele é Deus que sustenta a sua casa. Ele é Deus que sustenta o seu povo. Então Ele providenciou alguém para cuidar, alguém para tocar, alguém para interceder, alguém para mexer na mesa de som. Esse povo não estava aqui. Mas Deus providenciou, por quê? Porque a obra é dele, igreja. Então, quando tem alguém pedindo, o Senhor manda, Senhor nos ajuda, Deus envia, Deus Ele anda, Ele movimenta a sua obra de acordo como nós buscamos Ele, igreja. Deus Ele sustenta, não somente aqui, mas na tua vida pessoal também. Na tua área pessoal também, Ele continua trabalhando. Então, a gente consegue ver o agir de Deus nas mínimas e nas simples coisas. Às vezes a gente não dá tanto crédito ou credibilidade, irmão Robson, às simples coisas que acontecem nas nossas vidas. A gente acha simplesmente que é normal, é comum. É coincidência, mas não é. É a mão do Senhor sendo estendida ao teu favor. É a mão do Pai dizendo assim, vai filho, eu estou te dando. Vai, eu estou te mostrando. Eu estou te conduzindo. Eu estou te orientando. Então Deus, Ele entra com a provisão dEle em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes a oração que você pediu há um ano atrás, você está vendo resposta agora. Porque tudo há um tempo determinado para o Senhor atender as minhas e as tuas petições. Mas nós temos que permanecer sendo fiéis, igreja. Deus, Ele supre todas as áreas das nossas vidas. O Deus que você serve é o Deus que ouve, é o Deus que livra, é o Deus que protege, é o Deus que supre. E Davi deixa claro isso nessa mensagem. Filipenses 4:19 vai dizer, Paulo diz, mas o mesmo Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Deus é quem supre as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Deus sabe o que eu e você precisa. Agora eu quero aqui andar um pouquinho. Abre a sua Bíblia, ou então o irmão Renan, eu não mandei para ele, mas tenta me ajudar aí, irmão. Êxodo, capítulo de número 16, verso de número 4. Deus, Ele entra com provisão, igreja, mediante um povo que Ele livra da terra do Egito. Deus, Ele vai levantar um líder, um homem, para intervir diante de um povo, ajudar a libertação de um povo. Ele separa ali Moisés, prepara ele para que ele vá diante de Faraó. Eu não vou entrar nesse contexto, porque é uma história bastante longa, mas para você entender e contextualizar aqui, Deus, como Ele entra com provisão. Primeiro Deus levantou um líder, Moisés, para libertar um povo. Isso a gente já entende que uma tipologia de Cristo, Deus, Ele separa, Ele manda Jesus para libertar um povo do que, pastora? Da condenação, da perdição eterna. Mas não quero entrar nessa parte, porque o nosso tema é o Deus da provisão. Aqui em Êxodo, capítulo 16, verso 4, diz, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se ainda anda na minha lei.
Veja que esse povo aqui, irmão Robson, quando eles saem da terra do Egito, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar com aquele líder, dizendo: você me tira, você nos tira da terra do Egito para fazer a gente passar fome, morrer de fome aqui nesse lugar. Como pode? Como é que você tira a gente do conforto, onde eu tinha pão, cebola, pepino, eu tinha as coisas para comer, e você nos traz aqui para esse deserto para a gente passar fome? Imagine você ouvindo Moisés, ouvir essa história de uma multidão de gente. Moisés não tinha nada como aqueles povos também não tinha. E aqui o Espírito Santo me fez entender uma coisa e fazer uma pergunta para a amada igreja, porque essa pergunta também veio para mim. Aqui nós temos duas classes de povo, aplicando na nossa realidade. Nós temos um povo que experimentou Deus livrando eles da mão de Faraó, tirando eles da mão do que estavam ali aprisionando eles, liberta esse povo e mandam eles caminhar na terra, lá no deserto, para que eles pudessem ser livres. Deus opera aqui um milagre de libertação. Esse povo pôde experimentar isso por intermédio de Moisés. E esse povo, vendo isso, eles começam a murmurar, a reclamar. Então, veja, igreja, aqui o Senhor nos ensina algo muito importante. Moisés, ele está guiando um povo, irmão Robson, em obediência a Deus. Deus o separou para que aquela obra fosse feita. Só que diante do percurso, a caminhada, a jornada, aquele povo começa a sentir necessidade, começa a passar fome, começa a sentir vontade de comer, e eles começam a murmurar. E Moisés, ele chega diante de Deus e vai falar: Senhor, eu não tenho como oferecer pão a esse povo. Eu não tenho como suprir a necessidade desse povo. Ainda que ele tenha sido um líder levantado por Deus, ele não tinha condições de atender fisicamente a necessidade daquele povo. Então Moisés se coloca diante de Deus, falando: Senhor, só o Senhor pode alimentar essa multidão. Só o Senhor tem poder de sustentar esse povo. E aí é onde Deus responde: então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover do céu pão, sustento, alimento. Então, nesse texto, a gente vê Deus entrando com provisão física, alimento, porque ele viu que aquele povo estava tendo necessidade, embora que era reclamando daquela forma. E aqui a pergunta que eu faço para a igreja, e vocês refletem: a situação atual de vocês é de reclamarem porque estão passando por algum tipo de escassez? Reclamar porque está faltando algo na vida de vocês? Ou vocês estão na posição daqueles que vai diante de Deus, pedindo a solução? Quando eu li esse texto, o Espírito Santo me fez essa pergunta, irmão Robson. Era como se eu tivesse que fazer essa pergunta para vocês. Porque a palavra de Deus, quando nós meditamos nela, ela quer nos guiar para algum caminho. Primeiramente, o caminho é Jesus. Nós não estamos tratando de salvação hoje aqui, amém, igreja? Creio que todos os irmãos são maduros para entender. Mas todas as vezes que nós ministramos a palavra do Senhor, ela vai nos direcionar a algo, vai fazer eu e você refletir sobre a nossa situação atual, como nós estamos nos posicionando diante de Deus. Então, ou a gente vai estar na posição do povo que só reclama, porque está faltando algo e deixa de reconhecer tudo que já Deus fez anteriormente, ou a gente se coloca na posição de Moisés, que vai falar: Deus, eu não tenho pão, eu não tenho de onde tirar, eu não tenho sustento, eu não tenho como alimentar esse povo, mas o Senhor tem. Então, Pai, derrama a bênção, derrama o pão, derrama aquilo que eu estou necessitando. Então, que tipo de pessoa nós estamos sendo, igreja? Que tipo de crente eu estou sendo? Aquele que murmura, que reclama, ainda sabendo, acreditando que Deus é o que faz ainda as coisas acontecerem? Ou eu estou na classe daquele que ainda se coloca diante do Senhor em petição: Senhor, eu preciso, eu estou necessitada de tal coisa. Esse povo estava com fome, Deus, ele responde: eu vou dar pão para esse povo comer. E Deus, a primeira provisão que nós vemos nesse texto é alimento. Deus dá o sustento, aquilo que eles estão tendo necessidade. Aí a gente viaja um pouco mais para frente, Êxodo 17, 6. A gente vê que esse povo, pela segunda vez, irmão Robson, vê a ação de Deus na vida deles. Primeiro, Deus liberta eles da terra do Egito.
Depois Deus providencia pão, maná do céu, para que eles supram as necessidades, alimento. Mais para frente esse povo de novo começa a murmurar, começa a reclamar. Mas Moisés, você trouxe aqui a gente para a gente morrer de sede, agora é sede. Não tem água para a gente beber. Como que você vai fazer isso? De novo, eles não aprenderam a lição lá atrás. Eles não aprenderam, eles viram Deus derramando o pão do céu, o maná, as cordonizes. Não era para eles aprender a buscar o Senhor? Viaja comigo na Bíblia. Não era para esses povos, peraí, se Deus abençoou o pão, Ele é capaz de me dar água? Por que que eu tenho que murmurar? Se eu estou vendo que Deus é poderoso para fazer chover pão do céu, gente. Maná do céu. Ele pode. Agora a gente está com sede. Não. Ao invés de eles buscarem a Deus, parece que esse povo não aprendia, era nada. Eles reclamavam com Moisés. Eles murmuravam, achavam ruim. E aí, põe aí. Já colocou. Aí lá vai Moisés de novo diante de Deus, Robson. Bichinho do líder Moisés. Ele não conseguia resolver o problema do povo. Ele não conseguia suprir a necessidade do povo, mas ele cria no Deus que podia. Ele servia verdadeiramente o Deus que podia responder. Então, mais uma vez, Moisés vai diante de Deus e pede: Deus, esse povo está com sede, nesse lugar que não tem água. Mas Deus, Ele providencia aquilo que eu e você tem necessidade, igreja. E mais uma vez, aqui está o texto: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Óbvio que tem todo um contexto por detrás disso daqui, mas o nosso tema é tema onde Deus entra com provisão dentro da minha e da tua necessidade. Então esse povo quer água, tudo bem, eu sei que aqui não tem água. Então vai lá, sobe no monte, bate na rocha, porque eu vou fazer descer água para saciar a sede desse povo aqui. Talvez a minha e a tua necessidade não seja pão físico e não é água. Você sabe qual é a tua necessidade. Você sabe o que você precisa. E hoje o Espírito Santo quer falar para mim e para você: não murmure. Não reclame. Porque, meus irmãos, se nós formos ler todo esse texto de Êxodo e mais para frente, Deuteronômio, eu vinha meditando, o Senhor me ensinou uma coisa. Eu quero compartilhar com a igreja. Uma vez eu ministrei aqui o Deus que causa dores. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir uma mensagem assim, porque como assim? Deus causa dor em alguém? Sim, causa por um objetivo, por um propósito. Lá em Deuteronômio, se não me engano, não estou lembrado agora o versículo, Deus, Ele permitiu aquele povo passar um pouco de fome, eu acho que foi nesse capítulo aqui que eu acabei de ler. Ele permitiu, perceba, Deus permitiu o povo ficar um pouquinho com fome, Robson. Pega essa revelação aqui, porque isso aqui faz total diferença. Para ensinar aquele povo que nem só de pão vive. Então, deixa você passar um pouquinho de aperto. Eu estou permitindo, mas eu já estou aqui do outro lado para te suprir, para te suprir. Ele permite a gente passar por certas provações para nos mostrar que a minha e a tua dependência não é de coisas materiais, mas é dele, igreja. Então ele diz assim: eu permito eles passar um pouco de fome, para quê? Para que eles aprendam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Está faltando alguma coisa? Eu estou vivendo um momento de escassez. Entenda, Deus talvez quer te ensinar algo, meu querido. Deus quer te ensinar alguma coisa diante dessa situação, para te levar a ser totalmente dependente dEle. Para fazer você enxergar: tudo bem, Senhor, eu não tenho isso, então o Senhor está querendo me mostrar alguma coisa. Então me ensina, Senhor, o porquê de tudo isso. Deus permite eles passar um pouco de necessidade, de fome, para dizer: olha, eu permito a prova, eu permito o deserto, para te mostrar que você depende de mim. Que você depende de mim, nem só disso que você tanto quer. Você depende, você vive.
Mas tem uma coisa que eu e você, igreja, como cristão, não pode ficar sem esse pão, sem esse alimento espiritual, que nos mantém de pé em qualquer batalha, irmão Robson, em qualquer situação que a gente venha enfrentar. Voltando aqui o texto, Deus, ele dará água a esse povo. Eu não vou entrar em todos os versículos porque não dá tempo, mas eu quero dizer que Deus também é o Deus da proteção. Deus, ele foi coluna de nuvem, ele foi uma coluna de nuvem de fogo e de fumaça, é isso mesmo? De fogo durante a noite, quando o povo estava sendo guiado. Deus, ele veio aqui com a proteção, assim como ele protegia o povo durante o dia, ele protegia o povo durante a noite. Êxodo 13, diante de todo esse povo que já havia murmurado e reclamado, Deus estava movendo o tempo todo, Deus estava providenciando ali o sustento, o alimento, a proteção, o tempo todo. E ainda assim o povo reclamava bastante. Deus é o Deus que providenciou ali vestimenta. O Tom falou disso aqui, acho que quarta passada. Ele me fez uma pergunta: pastora, você se contentaria apenas com pato e sandália? Você se contenta, irmã? Não, né? Nenhuma mulher se contenta, Gi? Não se contenta. A gente quer ter mais de um, essa que é a verdade. Só que Deus, igreja, aqui nesse texto, ele diz assim: as roupas e as sandálias não gastaram durante 40 anos. 40 anos. Meu irmão, 40 anos durar uma chinela no teu pé, 40 anos a tua roupa não se rasgar, é só a mão de Deus que faz essa roupa nova, faz com que a gente se embeleze com a mesma roupa o tempo todo. 40 anos não é brincadeira não, irmão Tom. 40 anos é tempo demais. É como se todo dia, minha irmã, a gente fosse numa loja e colocasse: meu Deus, essa roupa continua linda, não amarrota, não rasga, não desbota. Na mão do Senhor as coisas é totalmente diferente. Deus supre a vestimenta daquele povo. Tinha loja no deserto. O que Deus podia fazer? Não, ó, eu vou colocar ali uma Zara da vida. Qual é o nome das lojas aí, meus irmãos? Para você ir lá, quando a sua roupa se rasgar, você vai lá e compra outra. Quando o seu chinelo se rasgar, furar, você vai lá e compra outro. Não. Com Deus o negócio é diferente. Deus, ele faz um milagre, que eu não sei nem como que Deus faz isso. A roupa não se desgasta de jeito nenhum. O sapato não se desgasta de jeito nenhum. Imagine, meu irmão, o deserto é um calor insuportável. É uma temperatura mais de 60 graus, é uma coisa absurda. À noite é um frio insuportável. Mas o Senhor, ele proveu a vestimenta, a roupa daquele povo não se desgastava. E aqui a gente consegue ver, a Bíblia está recheada, irmão, de versículos onde Deus, ele providencia dentro da necessidade do seu povo. A pergunta que eu lhe faço é se Deus mudou? Não. Se ele teve poder de operar antes, ele continua tendo poder de operar agora? Sim. Mas como Davi está dizendo lá em Salmo 34, os que buscam o Senhor. Então a gente percebe que Deus, ele intervém porque tinha alguém buscando a Deus. Não era aquele povo que buscava o Senhor. E aquele povo era murmurão, era reclamão. Mas tinha Moisés, que estava ali buscando, porque Deus havia incumbido ele de uma função. Então Moisés sempre se colocava diante do Senhor, pedindo: Deus, providencia. Providencia pão, providencia água, providencia roupa para esse povo. Necessidades, igreja. Então Deus, ele é aquele que providencia dentro das nossas necessidades. Deus, ele também entrou com provisão de direção. Deus guiou o povo pelo caminho certo. Salmo 32 vai dizer isso. Deus, ele é aquele que nos vai direcionando. Os irmãos estão passando para a nossa igreja. Aplauda o Senhor Jesus pela vida desse casal, igreja. Porque é Deus quem envia. Deus é quem envia. Então a gente está vendo Deus direcionando vocês. Direcionando. Vocês sentem isso? Percebe que Deus está direcionando? Isso é provisão.
Não está no campo material, está no campo espiritual, porque eu acredito que esse casal estava orando. Senhor, prepara um lugar para a gente congregar, prepara um lugar para que nós possamos ser pastoreados, alimentados. E daí eu falo assim, ó, ali na rua Guapira, 903, tem uma igreja que lá é proibido pessoas perfeitas, viu? Então, se é perfeito, meu irmão, não é o lugar. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, meus queridos. Então, Deus, ele entra com provisão, com direção. Deus também é o Deus que providencia a cura para os nossos corações. Deus, ele se revela como o Senhor que sara. Isso está em Êxodo 15, verso de número 26. Deus, ele é aquele que cura as nossas feridas, as nossas mazelas, seja ela de origem espiritual, seja ela de origem emocional. Deus é aquele que providencia a cura. Deus, ele é aquele que providencia vitória sobre os nossos inimigos. Deus lutou pelo seu povo e deu livramento nas batalhas. Hoje eu e você não pode nem dizer essa frase, eu tenho inimigo. Eu não tenho inimigo, nem você. O nosso inimigo é o nosso opositor. É o opositor de Cristo. Satanás e seus demônios. Tem aqueles que não gostam de nós, né? Então a gente ora por eles. Deus abençoe meus irmãos. Não gosto de mim, mas eu libero bênção sobre eles. Acumula brasa viva na cabeça daqueles que falam mal de você. Para você ver o que Deus faz. É uma coisa linda, gente. Eu já tive a experiência, abrindo um parêntese aqui, de uma irmãzinha, meu irmão Robson, que me perseguia dentro da igreja. Meu Jesus amado, irmão Robson. Falava mal de mim para torta e a direita dentro da igreja. Um dia a situação chegou aos meus ouvidos. E aí eu cheguei diante de Jesus. Eu não fui levar o problema para o meu pastor na época, mas eu fui chegar diante de Jesus e falei, Deus, a fulana está dizendo assim, 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 assim. Sabe o que Jesus falou para mim, no meio da oração? Um dia você disse na sua oração que queria ser semelhante a mim. Então você tem que estar preparada para dar outra face, a ser caluniada. E aí Deus me mandou ler um versículo que eu nem sabia que estava ali. Irmão Tom, extraordinário foi aquela experiência. Ele me mandou ler o versículo, não me lembro agora como está, em Mateus, no versículo tal. Ele soprou no meu ouvido, leia este versículo. Eu na mesma hora sentei na minha cama, porque eu estava de joelho, irmã Gi, olhei a Bíblia. Na hora que eu fui olhar o texto, estava dizendo assim, orai por aquele que vos persegue. Meus irmãos, eu comecei, orai por aquele que vos persegue. Direto, irmão Robson. Ali foi uma das minhas maiores experiências que eu tive com o Senhor. Eu disse, então, amém, Senhor. O que eu fiz? Fechei a Bíblia, ou melhor, deixei a Bíblia aberta em cima da cama, me ajoelhei e disse, Deus, conforme diz a tua palavra, eu oro em favor dessas pessoas que têm me perseguido, que têm me caluniado, que têm falado isso, isso e isso. Meus irmãos, foram 3 meses de oração contínua pela vida dessas pessoas. E não é uma oração, Deus pesa a mão, Deus julga. Não. Deus, eu apresento a fulana, está me fazendo mal. Era sinceridade, irmão. Deus, então a tua palavra diz que eu tenho que orar, então eu estou orando. Então entra com a tua providência. Faz alguma coisa, Jesus. Porque o Senhor sabe que eu não tenho nada a ver com isso. Meus irmãos, sabe o que foi que aconteceu? Estou diante do Senhor, que não me deixa mentir. Meu marido também está aqui, ele estava presente no dia que isso aconteceu, irmão Tom. Essa irmã chegou diante de mim e falou assim, Luana, na época eu não era pastora, eu preciso que você vá na minha casa. Você pode ir? Eu falei, posso. Que dia? Tal dia, vamos tomar um café. Fui. Eu e ele. Chegamos lá, ela pôs uma mesa, posta, café, bolo, tomou o café. Ela disse assim, eu tenho que te contar uma coisa. Faz 3 meses que eu não consigo dormir. Faz 3 meses que eu não consigo tirar você da minha cabeça. Faz 3 meses que eu tenho um peso. A Bíblia diz que nós acumulamos brasa, meus irmãos, na cabeça daquele que você ora. E ela disse assim, eu quero te pedir perdão. Eu estou falando, estou toda arrepiada aqui. Eu quero te pedir perdão por causa disso, disso, disso e disso. Eu disse, conforme diz a palavra do Senhor, eu te perdoo 70 vezes 7. Eu não quero mais nem saber desse assunto. Meus irmãos, ali eu vi a palavra de Deus se cumprindo diante dos meus olhos. Porque eu desci em oração, porque eu obedeci aquilo que Ele disse, aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Você está angustiado por causa de outro, vá na oração diante dEle, porque Deus é poderoso também para resolver essa causa. E aí veio a segunda pessoa, que era uma dupla, fez a mesma coisa.
me chamou, conversou, pediu perdão e eu falei a mesma coisa. Eu te perdoo 70 vezes 7. E hoje essas pessoas me abraçam com um sorriso de orelha a orelha. Meus irmãos, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas quando nós obedecemos o que está escrito, a gente vê a manifestação do poder de Deus. Então, conhecer a Deus na teologia é extraordinário, mas experimentar, meus irmãos, a ação de Deus na nossa vida é outra coisa. Por isso que tem crente que tem experiência com Deus e tem crente que não tem experiência com Deus. Porque não busca, porque não tem intimidade, porque não tem relacionamento diante da situação. Então, eis aí a diferença. Então, quando a gente compartilha, a gente fala, isso é loucura, essa irmã está doida demais, essa mulher só conta essas coisas. Isso é... Por quê? Porque talvez essa pessoa ela tenha um relacionamento com Deus e ela vive coisas que o outro não vive. E parece loucura quando você conta. Vamos voltar para o texto, para a gente encerrar aqui. Deus, ele é aquele que ele providencia perdão quando precisamos. Deus, ele perdoa o povo, mesmo diante da idolatria. Aquele povo ali, isso está escrito em Números 9, versículo 17, diante de uma idolatria do povo, mesmo assim, Deus o perdoou. Deus libera perdão quando você peca. Deus libera perdão quando você erra o alvo. Deus tem perdão para as nossas vidas. No Evangelho de 1 João, capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, ele fala que ele perdoa. Filhinho, não pequeis, mas se você pecar, saiba que diante de vós tem um advogado justo e fiel para perdoar os seus pecados e te purificar de toda e qualquer injustiça. Deus, ele providencia perdão para nós. Ele providencia sustento espiritual. Deus deu a sua palavra e a sua lei para ensinar e preservar. Isso está em Salmo 119, versículo 105. Deus, ele tem sustento, igreja, espiritual e físico para as nossas vidas. E quando é que eu consigo experimentar tudo isso? Quando eu passo a buscar o Senhor. Ainda quando você não busca, quando você é rebelde, mas tem alguém ali orando, Deus te abençoa pela oração e a intercessão e a petição do outro. Deus, ele deu o seu Espírito Santo para que fique comigo e com você até a consumação dos séculos. E o Espírito do Senhor está conosco para nos ensinar toda a verdade. Hoje Jesus não está aqui em pessoa, mas ele deixou alguém semelhante a ele dentro de cada crente para nos guiar, para nos direcionar a toda a verdade. Deus, ele providencia a igreja. Deus, ele é provedor na minha e na sua vida. Espiritual, físico, material. A pergunta que o Senhor te faz é: qual é a tua necessidade? E que tipo de pessoa você está sendo? O que murmura, reclama e desfaz de tudo que Deus já fez na sua vida? Ou você é aquele que crê, não, Deus já fez lá atrás, ele pode fazer de novo. Deus, ele atendeu uma petição minha há anos atrás, então ele consegue, ele pode fazer de novo. Moisés ia diante do Senhor, pedindo ali recursos e provisão para aquele povo que ele estava guiando, amando de Deus. E esse Deus, igreja, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E para a gente finalizar, eu vou voltar lá em Filipenses, conforme Paulo, ele também está falando ali em relação à necessidade do povo, da igreja, dele, e ali o povo ajuda ele de forma financeira. E ele diz: mas o mesmo Deus suprirá todas as vossas necessidades. O povo que ali ajudou ele nas finanças, ele está dizendo: mas o mesmo Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Igreja, a sua necessidade, ela precisa ser colocada diante de Deus. Então, diante dessa palavra, e eu creio que o Senhor falou com você, você que está nos ouvindo, faça essa oração, coloque a tua necessidade diante de Deus, busque conforme Davi fala, nós devemos buscar o Senhor. Aqueles que temem o Senhor de nada têm falta. Eu quero que nesse momento a gente faça uma oração específica, que a gente possa se colocar de pé. Obviamente que isso aqui não é só agora, mas sempre que você for orar, coloque crendo diante do Senhor as tuas necessidades. Pastor, a minha necessidade é na área espiritual. Então você vai dizer para o Senhor o que você precisa. Pastor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia como eu gostaria. Eu não consigo orar mais como eu gostaria. Eu estou me sentindo frio. Eu estou me sentindo isso, eu estou me sentindo aquilo.
específico, dê nomes à tua necessidade. Dê nomes, porque aquele povo falava assim: eu estou com fome, preciso de pão, preciso comer, eu estou com sede. Ele dava nome à necessidade. Talvez a sua necessidade seja financeira, talvez a sua necessidade seja uma cura física ou uma cura emocional. Talvez a sua necessidade seja a dificuldade de liberar perdão para alguém. Deus, ele pode te curar. Deus, ele pode te dar força. Deus, ele pode te direcionar. Talvez a sua necessidade seja de direção. Pastora, eu preciso de um direcionamento porque eu quero fazer tal coisa. Estou projetando fazer tal coisa, mas eu não sei por onde vou, por onde eu começo. Deus dá direção, igreja. Ele dá resposta. Mas nós precisamos ser pontuais com o Senhor, em oração, petição, colocando diante de Deus. Então, que vocês fechem os seus olhos. Busque no seu mais íntimo qual é a tua necessidade. Não murmure porque ainda não veio. Não murmure porque ainda não aconteceu, porque pode ser que Deus esteja usando esta situação para dizer para você: olha, essa necessidade você não depende dela, você depende de mim. Como ele disse para aquele povo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Esse pão pode ser qualquer coisa, aplicando nos dias de hoje pode ser qualquer coisa. Então coloque a tua necessidade diante de Deus, espere Ele te sinalizar, espere Ele te responder. Vamos orar agora, igreja, vamos colocar nossa fé em prática, colocar nossa fé em ação. Eu e você precisa movimentar a nossa fé todo santo dia. Pai, no nome de Jesus, mediante essa palavra, meu Pai, que foi ministrada no dia de hoje, que o Senhor é o Deus da provisão. Tu providenciou o maná no deserto, o Senhor providenciou o pão, as cordonizes, a água, a roupa, a vestimenta. Senhor, o Senhor entrou com proteção, o Senhor fez tudo o que aquele povo necessitava. Pai, nos dias de hoje temos outros tipos de necessidades, Senhor. Então, nesse momento eu quero orar juntamente com a minha igreja, com o teu povo, com nossos irmãos, Pai. Que o Senhor venha atender a petição, a necessidade do teu povo, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito emocional, seja no âmbito material. Senhor, aonde for a necessidade da tua igreja, Senhor, que tu possas ouvir, responder, atender, Pai. E que o teu nome seja, Pai querido, glorificado, Senhor, através da vida do teu povo. Pai, no nome de Jesus, vem com a tua proteção, vem com a tua cura, vem com a tua restauração, com a tua direção, com o teu sustento, meu Pai, em nome de Jesus, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida daquele que busca o Senhor. Pai, a tua palavra diz que aqueles que te buscam de nada tem falta, Senhor. Pai, no nome de Jesus, se algum irmão nosso que está aqui presente ou que está na live assistindo, Pai, que o Senhor possa manifestar o teu poder, que possamos ver o teu agir, meu Pai, e ver o quanto tu és bom, o quanto o Senhor permanece, Senhor, sendo o mesmo de ontem, de hoje, e será, Pai querido, o mesmo para todos sempre. Assim eu oro, Pai querido, te louvo e agradeço ao Senhor por esse sustento espiritual que foi nos dado no dia de hoje, por essa palavra, por essa igreja, pelos meus irmãos, por cada irmão que tem adentrado a este ministério. Pai, eu te louvo, porque o Senhor é Deus que cuida do teu povo, Senhor. Assim nós te louvamos e agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Deus, Ele é bom. Deus, Ele continua operando. Deus, Ele continua provendo nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa. Ano de 2025 foi um ano bastante difícil para mim, para o pastor. Um ano que eu confesso que abalou um pouco a nossa vida ministerial, abalou um pouco as nossas finanças, por conta de algumas provas que a gente passou. Meu marido, ele ficou desempregado 5 meses. Eu falei: Senhor, e agora? A gente tem um gasto da minha casa até aqui de combustível, ida e volta, todos os domingos. As nossas despesas de casa. E surgiam as oportunidades. Vinha proposta de emprego no campo onde ele trabalha. Mas nunca dava certo. Não chamava. Mas nunca dava certo, igreja. Um dia eu cheguei diante do Senhor, voltando do treino, da academia, eu disse: Deus, por quê? Essas portas não estão se abrindo. O Senhor nunca nos deixou faltar nada, irmãos. Nunca. Nunca. Mas naquele momento ali eu percebi que era uma situação
negativa da parte do Senhor. E voltando do treino, eu disse: Deus, por que o Senhor não está... Por que essa porta não se abre? Por que está vindo essas propostas boas, de trabalho bom? Por que Senhor, daqui a pouco a gente não tem recurso, mas nem para ir para a igreja. E ali eu vi que o Senhor respondeu: eu estou querendo ensinar algo, mas era para ele. Deus colocou no meu coração que Deus queria ensinar algo para o meu marido. E eu disse: amém, Senhor. Então, se o Senhor está querendo nos ensinar algo, Deus, o Senhor não vai deixar faltar o pão de cada dia. E aí, foi passando agosto, setembro, outubro, novembro, e as coisas foram apertando. Eu disse: Deus, não deixa, Senhor, entrar o ano 2024 para 2025. Foi isso? Não deixa virar o ano, Senhor, porque senão nossas contas vão acumular muito e a gente não vai ter como pagar. Irmão, eu disse: Deus, não deixa acabar o ano sem o Senhor abrir uma porta para o meu marido. E foi assim, no final do mês de dezembro, Deus abriu uma porta de emprego maravilhosa para ele. E a gente conseguiu organizar as nossas vidas. E ali eu vi uma coisa que meu marido disse, e eu entendi. Ele falou: realmente, Deus não deixou faltar nada pra gente. Ele é Deus que providencia. Eu falei: vida, Deus nos aprende a ser totalmente dependente dele. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos a tendência de nos acostumar com tudo que a gente ganha. Mérito nosso, trabalho nosso, o esforço é todo nosso. E a gente não dá glórias a Deus por aquilo. A gente não dá a honra a quem merece a honra. E Deus às vezes aperta para nos ensinar alguma coisa. E eu falei: Deus, mesmo diante da situação, o Senhor não deixou faltar o pão de cada dia. O Senhor não deixou faltar o combustível para eu vir para a igreja. Meus irmãos, pasmem vocês. Teve um culto de mulheres aqui, a gente talvez lembre disso, que eu falei isso para a pastora Ju na época. Eu tinha, R$50 na minha carteira apenas. Eu tinha que escolher entre vir no culto de mulheres e irmãos ou vir no culto de domingo, porque não tinha como pagar R$100 de combustível para vir para cá. Eu disse: Deus, ou eu vou sábado, porque eu já me comprometi com as irmãs, ou eu vou domingo. Os dois cultos é impossível, porque a gente não tem de onde tirar. E naquela semana eu fui chamada para pregar em uma igreja. No final, eu nunca cobrei para pregar, nunca. Misericórdia, Jesus. Quando acabou o culto, o pastor falou assim: pastora, eu estou ofertando na sua vida. Aí eu olhei, lembrei da minha situação, falei: Jesus, eu tenho que ir domingo para o culto. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que eu vim sábado e eu vim domingo para a igreja, porque Deus providenciou. Deus providenciou. Entende, igreja? É nas mínimas coisas. É nas mínimas coisas. Por que eu estou contando isso? Porque tem pessoas que olham para a gente e falam assim: esse povo não passa dificuldade. A gente passa, mas nós também experimentamos o agir do Senhor. E temos que falar, porque isso aqui gera fé no nosso coração. Aumenta a nossa fé e não deixa a gente desfalecer no meio das provas. Porque Deus faz, Tom. Deus, Ele sustenta. Então que nós possamos hoje sair da casa do Senhor, entendendo que Ele continua sendo o mesmo. Que eu não posso ser semelhante aos que murmuram, mas eu tenho que ser iguais àqueles que se colocam diante do Senhor, buscando o que eu preciso. Isso não é barganha. A Bíblia nos ensina: buscai e será dado, batei e a porta se abre. O Senhor nos ensina isso. Que Deus abençoe a igreja, cada um de vocês. Que nós possamos ser como pessoas que compartilhem do bom pão, do pão que é Cristo Jesus a outros. Na nossa caminhada cristã, a gente se depara com pessoas que estão perdendo a fé, que está perdendo o ânimo, que está perdendo a força, que quer parar. Se você tem pão, diga: olha, eu tenho um lugar que reparte o pão, a palavra do Senhor. Essa água é derramada dos céus para as nossas vidas. E esse pão que é Jesus Cristo é partido por nós. É o alimento que nós temos que ter todos os dias, igreja. Sem esse pão a gente não sobrevive. Eu posso ficar uma semana sem comer pão de sal, mas eu não posso ficar sem me alimentar da palavra do Senhor.
que é o que te mantém, é o que te manteve e é o que vai te manter daqui até a sua partida. Deus abençoe. Quero chamar aqui o pastor para dar sequência e finalizar o culto. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez.